Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui Clara Umanin falando para quem não me conhece. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Um pouco dolorido, né? Porque é uma patologia que, infelizmente, maltrata muitas pessoas, mas nós vamos falar de como conviver com essa patologia, como reconhecer e o que a gente pode fazer para tratar, né? Bom, eu espero que vocês participem bastante, coloquem suas dúvidas. E se você está chegando agora e não no Facebook, compartilhe essa live. Eu tenho certeza que muitas pessoas necessitam conhecer essa patologia, porque aflige cerca de 20% da população. E isso de quem é diagnosticado, porque muita gente pode sofrer e não ter o diagnóstico. Não é muito fácil diagnosticar, então isso pode acontecer. Bom, compartilhem e vamos lá. Então, gente, vamos lá. Preparei com carinho um material aqui para vocês, para a gente falar dessa patologia que muitas vezes, hoje em dia, por exemplo, afeta muitas das nossas crianças, dos adolescentes, e as pessoas que sofrem com essa patologia, elas têm elas não são entendidas, né? E muitas vezes não são tratadas corretamente. Então, você vê essa carinha aí dessa moça, né, com uma raiva incontida, uma crise, uma agressividade. E essa é só uma das características de quem sofre com borderline. Bom, primeiro eu queria dizer que algumas pessoas que sofrem com borderline são diagnosticadas com autismo, com TDAH, com esquizofrenia. O diagnóstico correto não é comum, né? Então, é importante que você conheça para que você procure um médico e peça o diagnóstico correto. Vamos ver. Bom, os sintomas principais, né? Aqueles que definem uma doença, são 10. Vamos conhecer? Um esforço imenso para evitar o abandono real ou imaginário. O portador dessa síndrome, ele tem um apego excessivo e ele tem uma ansiedade com a ausência daquela pessoa que ele gosta. Então, muitas vezes, começa com uma criança, né? A mãe vai trabalhar, o pai, e a criança entra em desespero, fica com aquele choro absurdo, ou entra num processo de agressividade, enfim. Tudo que a pessoa que tem esse sintoma, essa patologia faz, é tentar evitar ser abandonada. Na cabecinha dessa pessoa, por isso que a gente fala um abandono real ou imaginário, a pessoa que está com ela, seja os pais, ou um namorado, ou uma namorada, está sempre prestes a abandoná-la. Isso pode ser real e pode ser imaginário, mas essa pessoa vai estar sempre querendo mais atenção, com mais possessividade, querendo segurar mais a pessoa, o que acaba geralmente afastando, né? Relações interpessoais instáveis. Os relacionamentos com as pessoas que sofrem de borderline são sempre muito intensos. É sempre muito ciúme, ou então muito amor, ou então muito estáveis, tem sempre muita briga, tem sempre muita possessividade. Então, os relacionamentos são difíceis. Não só nos relacionamentos amorosos, mas os relacionamentos de trabalho também são muito difíceis. É muito difícil conviver com a intensidade de uma pessoa que sofre com essa mutação, com essa patologia. Persistente perturbação de identidade por uma imagem. Eu vou explicar. A pessoa com borderline, ela tem uma autoimagem dissociada, ela está sempre com, a gente vai explicar mais tarde, com um problema na identidade, na identificação, né? Às vezes está sempre
se achando o máximo, às vezes está sempre se achando a pior, e isso atrapalha muito, e sofre muito por isso, né? Porque não tem uma identidade. Ameaças, condutas suicidas recorrente ou conduta de automutilação. A pessoa que sofre borderline, ela pode ser... Eu geralmente divido por dois tipos, né? Aquele tipo que é mais vítima. Então, esse mais vítima manipula as pessoas com aquele desejo de suicídio, aquela pessoa que vai lá numa mídia social e diz, eu não aguento mais, eu vou me matar, para que receba a atenção. Veja bem, gente, o portador da patologia, ele realmente acredita, né, no que ele está falando, não é que está mentindo, não, tá? Ou pode até estar, mas normalmente ele tem essa conduta de vitimação. E, às vezes, sofre tanto que precisa se mutilar para aplacar um pouco a dor, né? Aquela dor interna, é uma dor muito grande. E tem um outro tipo, né? Eu chamo sempre de predador e a caça, né? Essa pessoa que se vitimada normalmente encontra outra pessoa similar, com a mesma patologia, mas aquela pessoa ameaçadora. Então, algumas são muito intensas e vão sempre estar ameaçando. Ela quer pertencer àquela pessoa, àquele grupo, àquela família, àquele trabalho, mas na força, né? E ali está sempre ameaçando, né? É uma agressividade, é uma manipulação do outro através do medo. Mudanças radicais de amor, de humor, pode acontecer e acontece com muita frequência. Essa pessoa agora tá bem, você tá ali bem com a pessoa, aí você fala alguma coisa, a pessoa não gosta, ela já tem uma agressividade, quebra tudo, quer quebrar a casa, quer bater, bate no cachorro, bate nos filhos, bate nas pessoas, tem uma agressividade maior, né? Que isso é muito comum nas crianças TOD, por exemplo. Então, os pais não sabem como lidar com aquela alteração de humor, porque às vezes não tem nenhuma razão pela qual a criança ou o adulto muda de humor, né? Tem algum clique na cabeça da pessoa que quando você fala alguma coisa ou quando ela se sente ameaçada por alguma coisa, o medo de abandono ou de ficar só, qualquer coisa do tipo, ela vai fazer um estardalhaço. Impulsividade, atitudes autodestrutivas, abusos de substância, promiscuidade sexual, vícios diversos, como apostas, né? E gasto excessivo e comida excessiva. Bom, a impulsividade é uma característica, né? É uma característica, a pessoa não pensa, ela quando vê, ela já fez aquilo que, né? E não adianta também, né? Se vem alguém e fala, fulana, não faz isso, olha, não é legal, você vai se queimar. Não adianta. A impulsividade, a pessoa não ouve, ela quer fazer, ela vai fazer, e essa impulsividade normalmente vem de atitudes autodestrutivas. Não quero saber, vou lá, vou dar na cara dela, ou eu vou matar, eu vou fazer, vou acontecer, tá sempre com aquela impulsividade, né? Outra característica é um vazio, a gente vai falar disso mais tarde um pouquinho, mas esse vazio faz com que a pessoa queira substituir. Então, ela vai usar drogas, né? Ou ela vai comer compulsivamente, ou ela vai gastar demais, comprar muita roupa, vai estar sempre comprando até mais do que pode, né? Ou então ela vai se prostituir, né? Vai ter vários parceiros, vai estar sempre... Por que essa questão dos vários parceiros? É porque está faltando nessa pessoa substâncias neurológicas que ela quer estar na conquista, e ela quer ir lá e ter aventura, né?
Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que era amante de polícia e de bandido ao mesmo tempo. Então, esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que quer viver o perigo, quer chamar atenção, quer viver algo extraordinário, porque tem um vazio imenso dentro de si. Pronto. Então, é o 7, um sentimento crônico de vazio. Esse sentimento crônico de vazio também cria um certo mau humor. Sabe aquela pessoa que você oferece o mundo para a pessoa e a pessoa está sempre vendo um negócio negativo? Então, vamos supor, o homem chega em casa com flores, mas essa flor, você não sabe que eu não gosto dessa cor de flor, né? Ou então, o homem chama para passear. Ai, mas esse restaurante, eu não gosto. A pessoa está sempre negativa. Porque eu costumo dizer que a pessoa que sofre de borderline, ela é um saco vazio, né? Você joga ali as carícias e sai pelo ralo, sabe? Sai pelo buraco de baixo, ela nunca está preenchida. É um vazio interno muito grande e essa pessoa vai demandar sempre mais atenção. Então, vamos dizer, aquela criança TOD, TDAH, que os irmãos não recebem atenção, porque a atenção é só dele, porque ele está o tempo todo fazendo alguma coisa para receber a atenção. Porque se o papai e a mamãe estão dando atenção para uma outra pessoa, ele sente o abandono, porque o vazio está dentro dele. E é aquela pessoa que está sempre, nunca satisfeita com nada. Por isso os excessos, né? Dependência emocional ou obsessão. Hoje a gente vê muito isso acontecer, né? Os feminicídios acontecem por quê? Porque alguns, né, a mulher, normalmente, pela dependência emocional, ela se deixa ficar dentro de uma relação abusiva e não consegue sair. E quando ela, de repente, consegue sair, porque, olha só, nesse aspecto, a similaridade se atrai, tá? Então, a mulher vítima vai atrair o borderline, que é agressivo. Mas, na verdade, são ambas patologias a mesma. Então, a mulher na dependência emocional, ela aceita os abusos, porque ela tem medo da separação, ela tem medo do abandono, ela tem medo de ficar só, né? Já o parceiro, muitas vezes, também tem o mesmo medo. Quando a parceira sai da relação, ele vai perseguir, ele vai querer matar, ele vai ter aqueles acessos de ira, porque ele morre de medo do abandono. Então, é interessante a gente olhar que tipo de relação se tem. E existe sempre uma obsessão. Sabe aquela pessoa que ama demais? Eu não sei se vocês... Eu uma vez li um livro que fala assim, mulheres que amam demais. Né? E eu me identifiquei bastante na época, porque eu tive bastante sintomas de borderline quando eu era bem novinha, na adolescência até os 20 poucos anos, e depois, até mais tarde, eu tive alguns relacionamentos assim, de dependência e obsessão, e não conseguiria ficar sem a pessoa. Então, se a pessoa não tivesse comigo, passasse um dia fora, eu não conseguia respirar, faltava o ar, e isso tudo que a gente está falando aqui, gente, acontece a nível inconsciente, tá bom? Acontece a nível inconsciente, mas a pessoa realmente, ela sente como se ela fosse morrer se ela não tiver aquele parceiro ou aquela parceira. Pensamento paranoico. Quando você vê, por exemplo, casais muito ciumentos e muito obsessivos, isso está ligado, geralmente, a esse tipo de patologia, tá? Estresse, essa pessoa está sempre em confusão, ela está sempre brigando com alguém, ela está sempre sendo perseguida, traída, roubada, enganada, usada, abusada, ela está sempre numa situação de estresse. E, normalmente, curioso ou não,
a pessoa realmente sofre os abusos, né? Tanto é que muitas vezes a borderline é considerado um sintoma pós-traumático, porque acontece mesmo da pessoa ter, eu não sei se é provocado ou se acontece apenas, mas dela ter problemas traumáticos, né? A dissociação severa. Existem casos mais, digamos, severos, onde a pessoa tem uma dissociação da sua imagem. Ela adota uma performance diferente da que ela sente. Então, ela está sempre inapropriada, porque é como se a pessoa estivesse inventando uma personalidade para influenciar, para manipular, sabe? Então, a pessoa fica nesse conflito. Traços de TDA e autismo. Não é pouca coisa. A pessoa que sofre de borderline, essa impulsividade, essa agressividade, também acompanha, às vezes, problemas de fala, problemas severos de intestino irritável, também problemas um pouco de disfunção intelectual, pode ter epilepsia, pode ter um problema cognitivo, geralmente tem uma maturidade muito abaixo da sua idade cronológica. Então, é aquela pessoa que a gente olha e fala assim, meu Deus, mas fulano já não cresce, não amadurece, não escuta, né? E a pessoa tem realmente uma idade mental um pouco abaixo da sua idade cronológica, tá? Não há ali um amadurecimento. Então, geneticamente, a gente vai falar daqui um pouco, está relacionado ao TDAH, ao autismo e à esquizofrenia, tá bom? Sintomas ocultos. O que pode acontecer numa pessoa que tem o transtorno de borderline? Vamos falar um pouco do que significa borderline. Borda é limite, né? Vamos fechar as bordas, né? Borderline, a linha limite da personalidade. Poderia ser traduzido assim. É quando a pessoa está sempre vivendo no limite, sabe? É tudo muito intenso, muito forte. Se a pessoa se apaixona, aquele amor, aquela paixão, a pessoa não faz mais nada, ela não pensa em mais nada, ela não come, ela só quer... E aí ela vai perseguir aquela pessoa apaixonada. Se a pessoa não passa 50 mensagens no dia, ela já chora, me abandonou. Tem sempre um aspecto de drama, tá? Porque essa pessoa, ela tem tudo na cabeça dela, é muito intenso. Então, uma das características que às vezes a gente não percebe, a gente chama de sintomas ocultos, é o narcisismo. Às vezes você vai olhar aquela pessoa, ela não parece insegura, pelo contrário, ela parece muito segura, ela é dominadora, geralmente ela é bonita ou bonito, ela tem um certo charme, encanta, né? E isso a gente vai falar assim, mas essa pessoa tem autoestima demais. Não. É o contrário. Essa pessoa tem uma tremenda falta de autoestima. Então, ela cria um personagem que é forte, poderoso, sedutor, né? E aí, para poder camuflar esse sentimento de inapropriação. Eu acho que essa é a palavra mais correta. A pessoa borderline, ela não se sente pertencente a nenhum grupo. Ela é sempre alguém que está fora, sabe? Meio fora. O que fala é meio fora, a maneira que age é meio fora, a maneira que o tom de voz é meio fora. É sempre uma pessoa que não está encaixada, né, na sociedade. Estado defensivo. Sempre a culpa é do outro.
Quando uma pessoa é borderline, e muitas vezes a gente vê isso em casais abusivos, mas não só, isso tem crianças, mulheres, tem muita gente, né, com esses sintomas ocultos. Essa pessoa, ela não assume o problema, né? Então você vai falar, porque o meu marido, eu não faço isso, que o meu marido é assim. Eu não faço isso, porque a minha filha não presta. Não faço isso, mas se eu tivesse, né, isso, se o fulano correspondesse, se ciclano, nunca essa pessoa vai assumir as responsabilidades daquilo que não dá certo. Porque essa pessoa, ela faz tudo certo, tá? Na cabeça dela, ela faz tudo certo, ele faz tudo certo. O culpado é sempre o outro. Eu bati em você, mulher, porque você botou aquela saia curta. Se você não tivesse provocado, eu não teria ficado agressiva. Entenda? Sempre a culpa é do outro. Síndrome da arrogância tende a querer mostrar-se superior aos demais. É muito comum. A pessoa borderline, ela se sente muito ofendida, até ofendida pessoalmente, se alguém tem uma performance diferente dela, ou superior. Então, é aquela criança que vai bater na irmã, porque aquele irmãozinho que bate na irmã, porque a irmã teve a atenção do pai, aquela pessoa que quer ter o melhor carro, a melhor roupa, se acha. Muitas vezes rola uma mentira, né? Porque a pessoa borderline, ela não tem autoestima, ela não se sente suficientemente boa ou bom. Então, ela vai mentir, vai dizer que tem uma graduação que ela não tem, vai dizer que tem um dinheiro que não tem, vai sempre mostrar-se superior aos demais. Então, quando fala da mãe, do pai, os pais são estúpidos, ignorantes, né? Aí trata as pessoas, sempre eles são os mais inteligentes, os mais espertos, os mais talentosos. A síndrome da arrogância sempre acontece com a pessoa que se sente inferior. E, infelizmente, esse é o sintoma oculto de uma pessoa borderline. Incapacidade de escutar. Não ouve conselhos de quem quer que seja. Então, essa pessoa, ela é impulsiva e ela não adianta você chegar, chamar, conversar, exemplificar, mostrar as consequências. Olha, agora você vira para o seu filho e fala, filho, olha, você fez isso, você ficou de castigo, você brigou com seu coleguinha, você vai ficar de castigo, não sei o quê, não faça isso. Não adianta. Essa pessoa borderline, ela está sempre certa. Pode dar tudo errado. Na vida está tudo errado. Relacionamento está ferrado, trabalho está ferrado, financeiro está ferrado, está tudo ruim. Mas a pessoa está certa. Ela está sempre certa. Então, é uma pessoa que não adianta você aconselhar, porque não vai ouvir, tá? Então, você vai gastar ali a sua beleza, tentando orientar, e ela não vai ouvir. Se ela achar que tem que ir lá matar o outro, ela vai lá, vai matar o outro. Se ela achar que tem que ir lá xingar, fazer acontecer, ela vai fazer, vai acontecer e não adianta, pode chamar o psicólogo, o psiquiatra, a avó, quem for, ela não ouve. E o pior, não aprende com as próprias experiências. Às vezes a pessoa faz aquilo, deu errado, aí ela faz de novo, porque na cabeça dela o erro não foi dela. O erro foi do outro. Então, não aprende com os próprios erros, infelizmente. Decisões erradas. Eu acho que essa é a parte mais dura. Não sei se você conhece alguém assim, né? A pessoa sempre opta por aquilo que não é bom, sabe? Sempre escolhe os piores amigos, sempre escolhe se relacionar com aquela pessoa que é ruim, que não é bom. E não adianta. Você pode chegar e falar, minha filha, meu filho, não se envolve, olha, você não está vendo essa menina, não é boa, não é para você, não adianta. A pessoa borderline vai fazer muitos erros,
porque ela não tem a maturidade para entender o seu conselho e ela tem uma impulsividade latente que ela quer aquilo, acabou e ela vai fazer. E aí comete muitos erros. Como não aprende com os próprios erros, porque essa pessoa nunca está errada, ela não aprende dos próprios erros, então ela continua fazendo coisa errada. Mas o mais interessante é que o borderline, ele não sei, parece que ele entende as coisas erradas de uma forma diferente, sabe? Todo mundo vê que aquilo ali, ó, não vai ali, tem aquele buraco, sabe? A pessoa vai ali para aquele buraco. É uma coisa realmente bastante triste, né? Raiva incontrolável. O borderline, ele se sente a pessoa, sabe? Aquela pessoa mais forte, aquela pessoa que, sabe? O guerreiro, vai lá, vai fazer, vai acontecer. Isso tudo é uma reação ao medo, sabe? Medo do abandono, medo de fazer outros erros, medo de si mesmo, porque está sempre quebrando a cara, sempre quebrando, né? Então ele acha que o outro vai enganar, vai tripudiar, vai abusar, porque abusa mesmo. Essa pessoa borderline, ela tem uma maturidade menor, então o outro percebe isso e acaba abusando. Então, a maneira que o borderline tem para se proteger é um medo. E é a raiva, né? E nessa raiva, ele se mostra uma pessoa... E às vezes você olha para o borderline e fala assim, gente, mas essa pessoa não tem medo de nada, enfrenta tudo. Não. Às vezes você conversa com uma mãezinha, né? Assim, a mãe fala, não, você não conhece meu filho, meu Deus, tem que ter 3 homens para segurar, tem que ter não sei o quê. Ai, gente, eu conheço bem isso, até porque eu já tive características muito, muito, muito fortes de borderline. Não todas, mas eu era a vítima e eu tinha muita raiva. E essa raiva era incontrolável, sabe? Uma vez eu decidi quebrar toda uma loja minha e vieram 5 seguranças desse shopping para me segurar. E eu lembro do meu filho falava assim, a minha mãe é tão forte que 5 homens de preto, ele tinha 4 aninhos, 5 homens de preto não segurou ela. Não conseguiram. Eu tinha uma força extraordinária. Depois eu vou falar dos genes do Superman que eu tenho também, e muitas pessoas que são borderline têm esse gene, que é um gene de uma força realmente extraordinária, inclusive muito bom para ser atleta, tá bom? Porque eles têm uma força, uma velocidade diferenciada. Então, o borderline, ele pensa que ele é mesmo mais forte, que ninguém pode com ele, eu vou, sabe, ele é aquele guerreiro que vai resolver tudo na força. Mas isso não é nada mais, nada menos do que uma reação ao medo. Medo do abandono, medo das próprias ações, medo do abuso. Bom, esse mais. Necessidade de ser vista. O borderline, ele tem, porque como ele tem um vazio, ele não se sente a pessoa suficiente. Então, ele tem que fazer alguma coisa diferente dos outros, sabe? Para chamar a atenção. Inclusive, é aquela atenção negativa mesmo. Sabe aquela criança faz besteira, vai ali, quebra um negócio, aí você vai lá, fica com raiva, bota de castigo. Você está alimentando a necessidade de carícias dessa pessoa, mesmo que seja carícia negativa. Então, a pessoa borderline, ela vai sempre criar um tipo de confusão, sabe? Essa confusão é para receber atenção. Então, nesse sentido, o borderline, ele tem atitudes imprudentes. Por exemplo, é aquele motorista que coleciona multas de trânsito e se orgulha. Eu já me orgulhei, sabe? Do cara olhar assim e falar, meu Deus, quem dirige esse carro é o Ayrton Senna, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta multa por velocidade, né? Então, o borderline, ele tem atitudes imprudentes. Ele vai fazer alguma coisa para sentir, sabe? Sentir o poder, sentir que é melhor, sentir que é mais forte. Então,
vai fazer coisas que vão... Ele está num grupo, ele é o mais esperto, ele é o mais inteligente, ele é o mais, sabe? Então, vai sempre tomar atitudes imprudentes para a necessidade de estar gritando, olha para mim aqui, pelo amor de Deus, me olha, sabe? Eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de não ser suficiente, eu tenho medo de mim, eu tenho medo de errar de novo, eu tenho medo de ser abandonado, mas não é isso que ele mostra. Isso é oculto. O que ele mostra é, olha como eu sou forte, olha como eu sou rápido, olha como é que, sabe? Olha como eu não tenho medo. É uma necessidade, infelizmente. Desconfiança, medo de traição ou dano. Aquela pessoa que tem um relacionamento e acha que o parceiro ou a parceira sempre vai trair, sempre vai fazer alguma coisa com ele, sempre. Então, a desconfiança, aquela pessoa que está sempre desconfiada. Não, olha, mas ó, toma cuidado, porque tem gente que vai entrar aqui, vai tirar isso aqui da gente, olha. Fica ligado, porque, não, você já pensou se a pessoa vem aqui, te rouba? Você já pensou se tua mulher está saindo com outra pessoa? Olha, presta atenção. Essa pessoa está sempre preparada para o pior. Ela está sempre esperando que alguém vai fazer uma coisa que não é legal com ela ou com ele. Pensamento acelerado, ansiedade e insegurança. A pessoa borderline, ela, muitas vezes, ela está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, ela pensa 1000 vezes no mesmo problema, ela não consegue parar de pensar naquele problema. Então, digamos, ela tem uma briga com o namorado, ou ele, né, tem uma briga com a namorada, aí no trabalho não consegue parar de pensar, mas aí ao mesmo tempo pensa, eu vou lá, vou bater na casa dela, não, vou pegar o carro, vou passar na frente, não, o que eu faço? Não, vou ligar, vou desligar, tá sempre, sabe, com aquela ansiedade. Isso vem do sentimento de insegurança e do medo de ser abandonado ou abandonada. Né? O sentimento, o pensamento acelerado, está sempre querendo fazer alguma coisa, sempre querendo fazer um negócio novo, nunca termina nada, mas está sempre fazendo uma coisa nova, né? Porque é o medo de ficar sozinho ou sozinha, o medo de passar fome, o medo de não ter o suficiente. Então, está sempre pensando numa ideia nova, numa coisa nova, mas é sempre bem acelerado. Não é boa coisa. Sentimento desconecto com o próprio corpo. Então, a pessoa que sofre de borderline, ela nunca está feliz com ela, né? Se tá magra demais. Se tá gorda demais. Se tem o cabelo encaracolado, ela quer ter liso. Se tem liso, ela quer ter encaracolado. Se é loura, quer ter preto. Se é preto. E ela nunca tá... É como se ela fosse diferente dos outros, sabe? Ela se sente diferente mesmo. É uma desconexão e uma dissociação com ela mesma. É triste, viu, gente? Mas é uma pessoa que ela geralmente o borderline ele vai para o extremo de ser assim, se maquia demais, se arruma demais, faz fotos demais, sabe? Aquela pessoa que põe assim 50 fotos dela na praia, né? Essa pessoa, num dia de praia, essa pessoa, não estou dizendo que quem faz isso é borderline, tá, gente? Mas é uma necessidade de olhe para mim, porque eu não consigo me olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Então, eu quero que o outro veja e me fale o que ele está vendo. Geralmente tem uma questão sexual, né? Eu acho que eu já até passei. O borderline, ele tem desde cedo uma sexualidade precoce e ele quer ser mais sexy que os outros, ele quer seduzir mais. Então, quando você vê uma mulher, por exemplo, que se arruma demais, que faz fotos sexys demais, eu não estou dizendo que todos fazem isso, viu, gente? Mas isso é muito comum, por exemplo, ter borderline é muito comum, por exemplo, nas prostitutas. Por quê? Porque elas
já tem um impulso de uma vida promíscua. Por quê? Porque quanto mais pessoas o borderline consegue atrair, mais ele está dizendo para ele mesmo: olha como eu sou bom, olha como eu sou boa, olha como eu sou gostosa, olha como eu sou gostoso, olha como eu sou sedutor. Então, quando você vê aquele homem super elegante, cheiroso, que todas as mulheres fazem, esse pode, cuidado, 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 porque pode ser um narcisista borderline. E quando você vê uma mulher também extremamente sedutora, bonita, ela pode também ser uma narcisista borderline. Então, isso é porque há uma dissociação da pessoa com o próprio corpo. Então, ela usa o corpo como se não fosse dela, entende? Por isso que a promiscuidade é uma coisa normal, porque ela está simplesmente usando o corpo. Ela não tem uma identificação com o próprio corpo. Bom, eu separei essa foto, né, para deixar separado, porque o transtorno de borderline é muito doloroso. Ele pode ser tão doloroso para a pessoa, uma dor. Pensa numa dor, assim, de um vazio enorme dentro de si, e ainda com muitos feedbacks negativos. Você é irresponsável, você é mentiroso ou mentirosa, você não faz nada certo, porque não faz mesmo, né? Você não faz nada certo, você é isso. E a pessoa vai assumindo, ela já não tem autoestima, ela já sofre aquele vazio, tudo que ela queria era ser amada, ser aceita, ela não consegue essa resposta de ser amada por quem é, de ser aceita por quem é, então ela vai sofrer abandonos. E esses abandonos é exatamente o maior medo do borderline. Então, quando ela é abandonada, né, as pessoas não querem mais falar com ela, não querem mais viver com ela ou com ele, a dor é uma coisa insuportável. Então, é quando a pessoa vai se mutilar, vai se cortar, vai se queimar, porque a dor do corte e da queimadura vai fazer ela esquecer naquele momento, naquele segundo, de uma dor maior que não a deixa respirar até, né? Ou deixa respirar. porque eu estou falando da pessoa, né? Então, é uma doença muito severa. Se você acha que você tem um filho ou uma filha com essas características, ou um parceiro, eu espero que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui hoje, porque essa pessoa pode ser ajudada, tá bom? Diz aí para mim se você conhece alguém assim. Não precisa dizer o nome, né? Mas se você conhece, diz para mim. Clara, eu tenho alguém assim na minha vida. Eu quero saber, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Normalmente, a pessoa borderline, ela tem tratamentos com vários tipos de psicotrópicos, né? Porque vai desde os calmantes, né? Os ansiolíticos, aos de esquizofrenia, sempre muitos medicamentos. Mas eu quero lembrar você que os medicamentos não curam. Eles não curam. Eles vão fazer com que você sobreviva, né, com os seus sintomas, que você os perceba diferente, mas ele não vai te curar. Aliás, não tem cura para borderline, né? Mas a gente pode melhorar muito, eu vou te mostrar como. Mas o que fazem esses medicamentos? Segundo a OMS, esses medicamentos para depressão, que normalmente são os que tratam o borderline, eles são, na realidade, piores que as doenças. Se você ler a bula, você vai ver que os sintomas do borderline tá no medicamento. Pode levar a suicídio, pode trazer pensamentos de suicídio, pode trazer isso, pode trazer aquilo. Você vai ver, para que eu vou tomar isso se no medicamento pode me causar sintomas piores do que a doença que já se tem, né? Bom, agora eu quero falar para vocês Gente, 26 dias sem comer, mas o suquinho rola, né? As vitaminas estão aí. O principal gene
gene que causa toda essa bagunça na vida da gente. Esse gene é o SLCA4. Então, tem um gráficozinho aqui de como ele funciona, tá? Como que ele faz o transporte da serotonina. Então, antes de você virar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho e começar a acusar, entenda que essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode com as ferramentas que ela tem, porque ela não produz serotonina. Então, para você, para mim, que estamos aqui com bastante serotonina, né? É muito fácil apontar o dedo. Mas estar na situação dessa pessoa é muito difícil. Então, esse SLC6A4, ele é o responsável pelo transporte, pela produção de serotonina, que é o neurotransmissor, né? O hormônio do bem-estar. E quem tem essa falta, geralmente, são pessoas que têm questões genéticas. Essa é uma mutação genética, tá? Então, tá aqui, ó, o 5-HTTLPR, que é o triptofano. Então, essa pessoa, ela tem uma deficiência de triptofano, e é por isso que tudo é tão dramático, tudo é tão intenso, tudo é tão difícil, tudo é tão perigoso, porque nessa pessoa falta o cromossoma que traz, falta o neurotransmissor, né? Ela tem, na verdade, um cromossoma, que é um cromossoma, inclusive, hoje muito estudado, né? O cromossoma do X, né? Então, pode ser o 17, pode ser o 15, pode ser o 16, né? A linhagem, né, do cromossoma, hoje está sendo muito estudado, graças a Deus, e ele faz com que você não tenha o sentimento de proteção, de amor, você não se sente amado, sabe? É aquela mamãe que ama, protege, meu filho está ali, agressivo, bate, ele não sente amor. E por mais que você dê amor, ele não sente. Quanto mais você paparica, beija e abraça, mais raiva ele vai criar de você, tá? Quanto mais atenção a gente dá para uma pessoa borderline, mais raiva eles sentem. Então, isso é muito comum em pessoas que têm autismo, déficit de atenção, epilepsia e eu já falei aqui para vocês da síndrome de Wolfram. A síndrome de Wolfram é um tipo de diabetes genético e ele faz com que você... ela é uma doença fatal, é uma doença muito debilitante, a pessoa fica cega, a pessoa pode morrer muito cedo, tem uma qualidade de vida muito ruim, mas ela é um espectro, né? É como o autismo. Ela é um espectro, pode ter mais forte, né? Tem gente que já nasce cego, já nasce surdo, outros ficam muito cedo e outros, como eu, vão manifestar a doença bem mais tarde. Mas é raro uma pessoa viver o tanto que eu vivo tendo Wolfram, tá? Então, o Wolfram, é sabido que a pessoa que tem Wolfram, ela tem um tipo de esquizofrenia, ela vai ter problemas psiquiátricos muito fortes, exatamente por conta de um dos genes. Esse não é o gene principal do Wolfram, não, o SLCA4, 6A4, mas é um dos genes associados a esse diabetes chamado síndrome de Wolfram. É também chamado diabetes monogênico. Enfim, não se sabe muito sobre isso, mas eu, por acaso, estudo bastante sobre esse assunto. E o diabetes insípidos. Então, uma coisa que me chamou a atenção um tempo atrás é que eu ouvia falar assim, os psicopatas fazem xixi na cama. E eu fiquei pensando, o que tem a ver essa característica com fazer xixi? A questão é que, às vezes, a criança que tem porque é uma psicopatia, tá, gente? É um problema, é uma patologia da psique,
tá bom? Com todo respeito ao termo, é uma patologia da psique. Muitas vezes, a pessoa que desenvolve, ela tem o diabetes insípidos, mas o diabetes insípidos é uma coisa difícil de se diagnosticar. Então, ela faz xixi na cama, ela faz xixi até tarde, ela tem um certo problema nessa parte urinária, porque a hipófise, que é a maior glândula que faz você se sentir bem, ela não funciona direito nesses casos. Então, eu tenho sempre falado, né, dessa mutação genética, e por acaso ela está muito associada às pessoas que têm também a síndrome de borderline, que é o MTHFR. A gente já falou disso aqui várias vezes. As pessoas que têm essa mutação, e não são poucas, tá, gente? Quase, eles dizem que 50% da população tem. Só que eu não conheço quase ninguém que fez teste genético, então, se a gente fizer, os médicos acham que pessoas com problemas autoimunes, com doenças neurodegenerativas, com doenças neuromusculares, pelo menos 80% delas têm essa mutação. Então, normalmente, quando você tem esse gene, né, o SLC, 6A4, você tem também associado o MTHFR, o que faz com que os sintomas fiquem muito pior. Então, o que a pessoa que tem esse gene anterior, vamos lá, não pode comer, gente? Síndrome de Wolfram e diabetes insípidos. Não pode comer açúcar. Tudo isso se torna mais intenso por conta da não tolerância ao carboidrato, tá? Então, essa pessoa fica, tipo, maluco por comer muito carboidrato, tá? Mamães que acham que o filho TDAH, TOD, é besteira tirar o açúcar da criança. Experimenta tirar. Eu posso mostrar para vocês muitos testemunhos de mães que tiraram e a criança melhorou, tá? Porque provavelmente tem esse gene, tá? Essa mutação. E no caso do MTHFRH, essa pessoa tem deficiência de coenzima Q10, deficiência de vitamina B2, B3, B6, B12, de betaína. A betaína, que é um antagonista da dopamina, né, que tem baixo nível de serotonina. Então, pessoas que, por exemplo, têm fibromialgia, têm uma certa tendência a ter esse problema, demência. Então, você vê se a pessoa tem um cognitivo um pouco abaixo, diabetes, retinopatia diabética, osteoporose, porque lembra que eu falei que está associado lá ao cromossoma X, né, o X? Então, a pessoa vai ter problemas ósseos, essa pessoa precisa de repor nutrientes. Tudo isso acontece por falta de enzimas, vitaminas, como o ácido fólico, o zinco, tá? E pela falta dessas vitaminas, o corpo está sempre cheio de toxinas. Uma coisa que acontece muito frequente também é se, além do borderline, a pessoa ainda tem uma espécie de constipação, né? Isso pode piorar, porque aí o problema está na mitocôndria. É muito comum isso acontecer também, tá? Então, essa questão da mutação do DNA, a gente pode ajudar. Então, obesidade, que essa pessoa vai ter uma tendência à obesidade, infertilidade, porque muito cedo o homem ou a mulher vai ter problemas de fertilidade, a mulher desenvolve endometriose, desenvolve ovários policísticos, desenvolve problemas realmente com a fertilidade. O homem tem uma diminuição dos espermas. Então, depressão e câncer. Se a pessoa muitas vezes não desenvolve uma obesidade, mas ela vai desenvolver um câncer, tá? Então, é importante que essas pessoas recebam ajuda, porque, na verdade, o que ela tem é falta de nutrientes, tá bom? Bom, eu falei, né, se a pessoa tem geralmente uma questão de constipação, ela pode estar
relacionada a um problema mitocondrial. Não quer dizer que quem tem diarreia, mas geralmente as síndromes do intestino irritável está associada a um problema mitocondrial, um problema lá dentro do central na célula e na energia. Então, por exemplo, hoje eu até ouvi uma mãe falando assim, você tem um filho que não faz nada dentro de casa, ele não te obedece, Sim, quando esse problema está na mitocôndria, a pessoa não tem energia, gente. Aí você vai dizer, mas essa mulher é relaxada, não arruma a casa, não faz nada, não toma conta dos filhos. Você precisa entender que essa pessoa, ela falta nela energia, porque falta nutriente. É a mesma coisa de alguém que não come. Ela pode comer demais, e aliás, come demais, porque o corpo está pedindo nutriente, né? O corpo está passando fome, então ele fica pedindo nutriente, a pessoa come demais, mas ela não é nutrida. Então, geralmente, problemas mitocondriais são síndrome da fadiga crônica, sarcopenia, esteatose, tá? Esteatose hepática, diabetes, quem faz catarata, retinopatia, síndrome de Fanconi, Parkinson, Alzheimer, tem infarto, hipertensão, tá? E tem obesidade, inflamação generalizada, né, e crônica. Essas pessoas, geralmente, são as pessoas que têm uma disfunção na mitocôndria. E, geralmente, a pessoa que é borderline, ela vai ter essa disfunção, tá? Então, nesse caso, a pessoa vai precisar da B12, da L-carnitina e da glicina, do ácido fólico, da coenzima Q10. Então, você suplementando, você não só evita, se for uma criança, por exemplo, que tenha esses problemas de saúde, como você melhora o bem-estar dessa pessoa, tá? Então, é por isso que, às vezes, uma pessoa que é alcoólatra, que tem vícios de jogos, de videogame, vícios de jogos de azar, sabe? Ela melhora quando você começa a suplementar, porque exatamente existe uma carência de nutrientes nessas pessoas, que é um fator hereditário e genético. Bom, voltando àquela história dos neurotransmissores, né? Lembra que eu falei que a pessoa que tem a síndrome de borderline, ela tem uma deficiência na produção de serotonina. Então, eu trouxe de volta aqui, acho que vocês já conhecem esse gráfico, onde a gente mostra os sintomas, por que ele acontece. Então, vamos lá. A falta de serotonina faz a pessoa agir no impulso, né? Aquela pessoa impulsiva, ela te interrompe, ela fala demais, e ela fica falando, e você, calma, relaxa, respira, e a pessoa tá naquela impulsividade, tá? Aí, dependendo das conexões de outras mutações que ela tenha, e geralmente quando falta serotonina, ela interfere na noradrenalina. Então, essa pessoa vai ser aquela pessoa que vai fazer as coisas erradas, ela vai se desafiar, né? Aquele tipo que vai correr mais na estrada, porque ela precisa de adrenalina. Por que ela precisa? Porque não tem. É uma pessoa com uma baixa de energia muito grande. Então, se você tem um filho assim, uma filha assim, começa a suplementar, porque ela vai ter um equilíbrio e não vai ter essa necessidade. Função cognitiva, emoção e humor. Sabe aquela mulher que ama demais? Eu vou morrer se ele me deixar. Aquele homem que vai atrás de uma mulher perseguindo. Eu vou te matar, você não fica comigo, mas não fica com mais ninguém. Esses dramas mexicanos, gente, acontecem por falta desses 3 neurotransmissores. Serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, quando a pessoa falta esse conjunto de neurotransmissores, ela vira essa explosão, esse vulcão que é uma pessoa com borderline. E isso atrapalha a vida toda. É uma pessoa que não para emprego, é uma pessoa que ninguém quer ficar junto, é uma pessoa que as pessoas se irritam, uma pessoa que está sempre criando problemas. Aonde for, aquela pessoa cria problemas.
Então, de novo, eu coloquei aqui, né, que o gene da borderline, que é o SLCCA4, ele é o gene da depressão. Às vezes, o narcisista, ele não parece depressivo, porque ele é aquela pessoa que vai estar sempre fazendo alguma coisa, se mostrando, não sei o quê. Isso é só uma forma diferente de manifestar a depressão, tá bom, gente? Mas é depressão do mesmo jeito. Então, essa pessoa precisa de serotonina. Como que a gente melhora isso, meu povo? Quem sabe me diz aí, como é que a gente melhora isso? Bom, mas a pessoa precisa de serotonina porque ela não absorve ela não produz o triptofano. Não é melhor a gente dar o triptofano para a pessoa? Não, não, não. A absorção dela, se ela tem um defeito genético, não adianta você dar, porque se ela não produz, ela não vai absorver. Você tem que cercar essa pessoa de outros elementos que vão ajudá-la a produzir esses neurotransmissores. E o mais importante deles, gente, o mais importante deles é o magnésio. Tanto é que você trata qualquer depressão só com magnésio. Você trata fibromialgia, uma série de patologias só com magnésio. Por quê? Porque o magnésio é o mineral mais importante para esses casos, tá bom? Principalmente se a pessoa tiver constipação. Se ela tiver além de todos esses sintomas, ela for uma pessoa que fica muito tempo sem ir ao banheiro, você vai ter que dar uma dose de magnésio maior para essa pessoa e um magnésio de boa biodisponibilidade, tá bom? Mas, então, ela vai ter que melhorar os alimentos e comer mais alimentos ricos em magnésio. Então, eu estou falando aí da couve, do brócolis, da rúcula, que são riquíssimos em magnésio. O abacate, né? O abacate, além de uma boa fonte de proteína, ele também tem muito magnésio. É muito importante que você inclua o abacate na sua alimentação, ou do seu filho, da sua filha, se você acha que tem alguém na sua família com esses sintomas. Outro aqui são as sementes, né? A campeã é a semente de abóbora, eu falo sempre disso aqui. Ela tem 535, uma porção, né, de 100 miligramas, tem 535 miligramas de 100 gramas, né? Tem 535 miligramas de magnésio. Depois vem a linhaça, o gergelim, o girassol, a quinoa. Além do magnésio, eles também são fontes de ômega 3, de vitamina E, tá? E de alguns compostos antioxidantes. Por isso que a tia Clara, quando vocês fazem lá o pãozinho, não sei o quê, a tia Clara tá sempre falando assim, cadê as sementes, gente? Usa trigo saraceno, porque é uma semente, não é um grão, tá? Então, a gente vai estar sempre puxando de vocês para fazer o uso de sementes, tá bom? Zinco. O zinco é um protetor imunológico. Você vê que quem tem essas deficiências, e eu tenho, né, posso te dizer, ela tem sempre uma baixa imunidade. Vai ser pessoa que vai ter sempre uma doença, vai ter sempre um problema de garganta, vai ter sempre alguma coisa associada. Se não tiver na infância, meu amor, pode ter certeza que vai ter mais tarde. Vai ter problemas de dentes, problemas de ossos, tá? Então, geralmente, a situação da pessoa borderline, ela é prejudicada quando essa pessoa adquire vírus e bactérias. Então, por exemplo, Epstein-Barr, citomegalovírus, vírus da dengue, chikungunya, vírus de toxoplasmose, ou aquela bactéria H. pylori, sabe? Então, patógenos fazem, quer dizer, essas toxinas pioram muito o quadro de depressão, ansiedade. Então, o zinco é muito importante, tá, gente? A vitamina K, porque lembra que eu falei para vocês que esses genes estão associados ao cromossoma X, X em inglês, né? Cromossoma X, que é aquele dos ossos. Então, geralmente, essa pessoa vai ter ossos frágeis,
tá bom? Então, ela vai ter problemas dentários, vai ter ossos frágeis, ela pode ter, né? Mas por quê? Porque também não consegue, além de outras enzimas, ela não consegue absorver vitamina K. Então, é importante a gente suplementar, tá bom? E vitamina D, né? Você precisa de vitamina D. A vitamina D, ela cura, tá? A depressão. Então, ficar no horário de pico entre 11 e 5 da tarde, o mínimo de roupa possível. Não adianta ficar na varanda com vidro, não, tá? Você tem que se expor mesmo ao sol e ficar pelo menos de meia hora, 1 hora no sol, dependendo da cor da sua pele. Se você tem uma pele mais clara, você fica meia hora. Se você tem uma pele mais curtida, mais escura, você fica até 1 hora, porque a absorção é menor para quem tem pele escura, tá bom? Epa, agora, lembra que eu falei que ele está associado ao diabetes? Então, uma coisa para diminuir o índice glicêmico dessa criança, desse jovem ou desse adulto, é o Docevita. Ele tem o que nós chamamos de MPK Booster. MPK é também uma parte do DNA que provoca a resistência insulínica. Então, se você dá o Docevita para a pessoa, você está naturalmente retirando aquela vontade de comer doce, aquela compulsividade e diminuindo o pico de glicerina, o pico de insulina, tá bom? Bom, lembra que eu falei que geralmente ele está associado ao MTHFR, e a gente já aprendeu que ali a gente precisa de B2, de B3, de B12, de B6, né? A gente precisa de ácido fólico, a gente precisa de zinco, e tudo isso você encontra no Quênia. Lembra que eu falei também que existe para essas pessoas, elas têm um problema na mitocôndria, elas têm um problema central na célula, um problema energético. A mitocôndria é quem faz a produção do ATP, que é da energia, por isso que a pessoa ela fica prostrada, ela é cansada, sabe? Aquele jovem que você fala, meu filho, vai arrumar seu quarto. Ah, mãe, peraí, tá ali, sabe? Meu filho, vai ali comprar um negócio pra mim. Ah, mãe, para! E aí, se você insiste, ele vem querendo te matar, tá? Então, essa criança, ou esse jovem, esse adolescente, ele realmente não tem níveis de energia mais clara. E daí ele vem querer me bater, aparece toda a energia. É a raiva, meus amores, é diferente. Você produz a adrenalina no momento que você tem a raiva. Então, como é que a gente controla isso? Lembra que eu falei que o mais importante é o magnésio? Então, no Aqua, você encontra o trimagnésio, 3 tipos diferentes de magnésio de altíssima biodisponibilidade, tá bom? Além disso, você tem a coenzima Q10, a L-carnitina. Lembra que eu falei da L-carnitina como sendo muito importante também? Então, você tem toda uma proteção da ribose também, junto com a coenzima Q10 e o magnésio. Então, meus amores, suplementando essa pessoa, retirando o carboidrato dessa pessoa, tá? Diminuindo carne vermelha, diminuindo as toxinas. Lembre-se que essa pessoa não tem as enzimas que desintoxicam o fígado, fazendo uma limpeza nessa pessoa, ela vai melhorar. Ela vai produzir dopamina, ocitocina, adrenalina, serotonina, e ela vai ser uma pessoa cheia de amor, de segurança, de paz, sabe? Ela vai ser uma pessoa diferente, gente, tá bom? E também cuidando do fígado, né? Porque muito dessa agressão da pessoa é um fígado sujo, cheio de toxinas, e o fígado não consegue se livrar das toxinas, porque essa é uma mutação, é um defeito genético, tá? Que a pessoa tem. Então, outra coisa importante é
dá um certo relaxamento para essa pessoa. Novamente, os nutrientes B12, B6, B12, vitamina C, o cromo, que vai diminuir a vontade de comer açúcar, de comer carboidrato, o cobre, que é muito importante nessa função do fígado, tá? O ácido fólico, tudo aí para essa pessoa relaxar a musculatura. Porque a pessoa borderline, ela tá sempre com medo, ela tá sempre com ansiedade. Ela não é uma pessoa assim, sabe, que relaxa, que ri, que se sente confortável. Não é. Ela é uma pessoa que tá sempre com medo. É claro que ela não entende a raiva, a agressividade como medo. Não entende, mas tá bom? Eu já falei para vocês que me acompanham, sempre sabe. Raiva, prima, irmã do medo, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que tem sintomas de borderline, entregue essa live para a pessoa. Cuidado que ela pode ficar com raiva de você, hein? Mas, se for alguém que você tem acesso, ajude essa pessoa a mudar os hábitos de vida, tá bom? E pode me perguntar, pode me acessar, eu sou muito acessível no Instagram, @Clara_Ummanen, Dicas da Clara no YouTube, onde, se você está vendo esse vídeo, pode deixar seu comentário aí. No Facebook, esse perfil está cheio, Clara Ummanen, mas eu tenho Dicas da Clara que você pode seguir por lá. Enfim, aqui tem o meu exclusivíssimo WhatsApp para quem assiste esse tipo de vídeo. E então eu agradeço pela sua companhia e vamos lá. Quem está comigo aí, Hugo, está comigo? Oi, Clara, tudo bem? Oi. Eu quero fazer uma pergunta. Eu estava falando da associação Petri, do Borderline. Tá me só um ouvindo? minutinho que consegui agora. Agora eu estou me Legal. vendo, estou vendo vocês, está tudo perfeito. Você estava falando da associação do Borderline com várias outras doenças juntas. Parece que essas doenças que você fala, né, Borderline, TDAH, elas parecem que andam de mãos dadas, né? Tem muito a ver. Uma pessoa TDAH, por exemplo, ela também é Borderline ou vice-versa? Olha, o TDAH, ele é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sintomas. E tem muitas doenças raras, doenças neurodegenerativas, doenças hereditárias que causam o TDAH. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma dor de cabeça ou uma febre, eu tenho uma doença? Não, eu tenho um sintoma. E o TDAH é um conjunto de sintomas, ele não é uma doença, ele é um conjunto de sintomas. As pessoas podem ter sintomas de TDAH, dentro do espectro de TDAH, pode ter muitas causas, e uma delas pode ser a síndrome de borderline. Né? Então, não quer dizer que todos os TDAH são borderline, não. Mas todos os borderlines, eles têm alguma coisa de TDAH, tá? Como é que faz o diagnóstico? É só aquele exame genético para saber se é borderline ou não? Quase ninguém faz exame genético, né? Mas deveria. Se você quiser fazer um exame genético, eu sou representante de um dos melhores laboratórios, que é de Israel, tá? Eles têm um algoritmo lá que eles conseguem fazer com maior assertividade. Deveria, mas, na verdade, os médicos não pedem, né? Porque tem-se sempre aquela ideia de que o exame genético é caro. Na verdade, às vezes, uma sessão de terapia é mais caro do que o exame genético, né? Uma sessão ou que se paga por mês por uma terapia é mais caro do que o exame genético. E, na minha opinião, entender a sua genética é muito importante para que você faça uma suplementação e tenha sucesso, né? Você indica fazer um exame genético antes de casar? Piada. Você indica, inclusive, fazer um exame genético antes de marcar o casamento? Né? Você sabe que tem um exame, o nome do exame é psicocomportamental.
E ele diz até se você vai brigar, se você é do tipo que vai ter brigas no relacionamento, sabe? Então, quem tá para casar aí escondidinho, vamos fazer aí um exame genético no parceiro, que eu te conto. Vou fazer na minha nora, que meu filho ainda é pequeno. Brincadeira. É isso. Deixa eu ver se tem perguntas também aqui. Tem bastante gente aí participando, né? Eu acho que a Eneida tinha uma perguntinha. Deixa eu ver se eu leio aqui. A Eneida perguntou: todo borderline tem hiperatividade, impulsividade, falta de concentração, ou o indivíduo tem o TDAH também e também o borderline como transtorno distinto? Tem graus diferentes, né? Mas ele vai ter sempre alguma característicazinha de TDAH, né? Uns mais, outros menos, né? Uhum. Borderline, na verdade, ele pega como se fosse um conjunto. Ele é um espectro. É como se o borderline fosse uma doença maior e dentro dele tem lá o TDAH e aquelas coisas. É mais ou menos assim? É um espectro. Mas, por exemplo, geralmente aquele que tem uma tendência narcisista, geralmente eles não têm essas questões de tanto de TDAH e tal. Aquele que é mais narcisista, mais arrogante, sabe? Mas pode ter sim. Eu conheço alguns que têm sim, mas é menos. Agora, característica de autismo e de TDAH tem sim. Uhum. Eu tenho outra observação com respeito do açúcar, né? Sempre falo do açúcar, enfim. O tanto que psicologicamente, né? E cognitivamente, o tanto que a criança, o adulto melhora quando você tem uma alimentação com uma baixa com pouco açúcar. O que seria o açúcar, Clara? O que eu deveria evitar? Né? Quando eu falo açúcar, eu estou falando de tudo, tá, gente? Arroz, farinhas, né? As farinhas de um modo geral, tudo aquilo que vira açúcar. Então, por exemplo, a pessoa pode falar assim: eu não como açúcar, nem glúten. Meu filho não come, aí ele come tapioca todo dia. Então, é uma farinha branca refinada que se transforma em açúcar. Por isso que comer tapioca, tudo bem, não tem glúten, mas você tem que colocar proteína para mudar o processo metabólico e sempre colocar uma fibra para baixar o pico, né? Para que seja metabolizado diferente. Então, é importante entender que açúcar não é só açúcar, porque tem gente que fala assim: eu não como açúcar, mas dá suco de fruta, né? Para criança, dá produtos industrializados, às vezes, ketchup tem açúcar, molho de tomate tem açúcar, tudo tem açúcar, né? Então, a gente precisa estar atento para as coisas que se transformam em açúcar. Posso fazer um spoiler do que a gente estava conversando essa semana sobre a dieta que você... Porque a gente fala muito sobre o que pode e o que não pode comer. A gente fala do leite, né? Uhum. A gente fala, inclusive, do açúcar, né? Pode sim, claro. A gente estava comentando, isso é até um spoiler, tá, gente? A gente ensinar receitas, né? Porque uma coisa legal beleza, tira. Mas tem gente que culturalmente vai, pelos hábitos da família toda, vai consumir muita... tá acostumado a comprar só as mesmas coisas no supermercado, consequentemente vai ter só aquilo para fazer em casa. Você mais para frente, você pensa em fazer alguma coisa a respeito de ensinar, tipo uma Ana Maria Braga já está engatilhado aí um livro de um e-book, né? Com as dicas importantes de alimentação e algumas receitas também, né? Mas ao vivo vai rolar, será? Uma chefe maravilhosa que vai colaborar com a gente nesse projeto. Mas, então, algumas pessoas aqui disseram, eu sou borderline. É importante a gente entender que uma pessoa borderline, ela pode não ter todos os sintomas. Ela pode ser uma pessoa simplesmente... Eu, por exemplo, tinha sintomas de borderline quando eu era mais jovem, né? Quando eu ainda não suplementava e não comia direito.
Mas o meu borderline era aquele passivo, mas eu era aquela pessoa, se eu tinha um namorado e eu me apaixonava por aquele namorado, eu ficava no pé, sabe? Passava 500 mensagens, morrer se a pessoa não me telefonou num dia, ai meu Deus, eu ia morrer. Então, eram aquelas coisas dramáticas, né? E eu tinha muitos sintomas de borderline, mas desse lado. Agora, tem outras pessoas que não parecem borderline, que não parece que tem depressão em nada, porque são super seguras, super charmosas, super elegantes, super se amam, blá, blá, blá. Geralmente é uma outra linha de borderline, que são as pessoas narcisistas. Então, não quer dizer que você vai ter todos os sintomas, ele é um espectro, então você pode ter em menor ou maior grau, tá? Então, se você não se encaixou em tudo, mas se encaixou em 3, 4 situações que eu falei aqui, preste atenção, você pode ser um borderline e a sua vida vai ficar muito melhor, muito mais fácil quando você entender isso e suplementar e se alimentar corretamente, tá bom? A Marli fez uma pergunta aqui, o tipo sanguíneo dela não combina com o do marido, até que ponto isso afeta a saúde das filhas delas? Não é o tipo sanguíneo, né, mas é a genética que a gente precisa ver, porque no caso, assim, de quando o pai tem um gene e a mãe também tem, por que eu tenho tantas patologias? Porque meus pais eram primos, então eles têm uma similaridade, né, são consanguíneos. Então, esse é o perigo maior. O que você precisa é conhecer a sua genética e conhecer a genética. Se você tem uma desconfiança de que alguma coisa não está legal em relação ao seu marido com você, faz um estudo genético, porque no estudo genético a gente prevê o futuro, né? Se a pessoa vai ter problemas, se não vai. E aí a gente já previne doenças, previne conflitos, tá bom? Uhum. Como é que lida com pessoas com borderline? Noêmia está perguntando aqui, Noêmia Sandis. Então, o borderline, ele não escuta, sabe? Então, se você for pagar moral para o borderline, é um caminho que não vai funcionar. Ele não escuta. Quanto mais você bate no borderline, mais ele vai ficar reativo, sabe? Então, uma das maneiras de cuidar é ter papo cabeça. Então, tem uma conversa, vai indiretamente, fala de alguma coisa, deixa essa live lá tocando, para a pessoa também se entender, se reconhecer. Tem que ser de uma forma sutil, porque se você bater de frente com o borderline, não vai dar muito certo. Ele não ouve. E não é que ele não quer ouvir, sabe? Já vem uma impulsividade, uma agressividade, que a pessoa vai reagir. Não adianta você querer botar moral no borderline. Isso aí não rola. Mas se você conversa direitinho, numa outra conversa, cita exemplos, sei lá, mostra um filme que fala um pouco daquilo, ou vai falando indiretamente, o borderline ele está muito ligado, ele vai pegar se você fala com outra pessoa sobre o assunto. Tem que ser na sutileza, tá? A Ineida falou alguma coisa aqui, né? Ela está dando um feedback, na verdade. A filha dela tem alguns traços parecidos com os de borderline, mas ela tem percebido uma regressão nesses sintomas. Ela pensa que a dieta com a suplementação correta estão sendo determinantes nessa mudança. Claro, e é isso que eu quis trazer para vocês aqui, gente. Existe uma esperança da gente melhorar muito a vida dessas pessoas, porque eu sou um exemplo disso, né? Os meus relacionamentos eram sempre muito conflitantes, muito difíceis, porque eu era sempre muito intensa, sabe? Tudo tinha uma coisa de vida ou morte, né? E, claro, eu fiz muita terapia também, né? Até me tornei uma coach de tanto que eu estudei o tema, antes de ser o tema da alimentação, meu hiperfoco como autista era as questões emocionais, né? Mas hoje eu não me percebo com quase nenhum desses sintomas. Então, existe uma possibilidade. Antes eu pensava que era por conta de estar mais velha, mais madura, mas hoje eu tenho certeza que foi a suplementação e a mudança na minha dieta que fez a diferença.
A Alessandra está perguntando qual a especialidade médica que ela vai pedir o estudo genético para fazer o do TDAH. Não só acho que é TDAH, viu, Alessandra? Você vai fazer o mapeamento de tudo, né? Talvez seja isso que você quer. É um médico ou... eu sou prescritora desses exames, né? Porque eu sou uma colaboradora do laboratório, ou seja, eu levo para eles alguns casos, alguns estudos de casos, então eu sou uma prescritora. Se você quiser, pode falar comigo que eu te ajudo. Do contrário, você vai precisar de um geneticista. Só que tanto a prescritora como eu, que sou uma terapeuta, ou o geneticista, ele não dá diagnóstico. O que o exame genético faz? Ele vai mostrar a magnitude desse problema. Então, por exemplo, eu tenho esse SL6A4 em máxima magnitude e tenho o MTHFR em máxima magnitude. Então, isso é um indício muito grande de borderline. Mas o geneticista, nem o prescritor, pode te dar diagnóstico. Mas o exame ele vem com, digamos, pré-diagnóstico. Então, você vai se conhecer muito, vai saber todas as deficiências, se tem deficiência de vitamina D, de vitamina C, todas as deficiências alimentares, as alergias alimentares, as enzimas, se você produz ou não produz. Fica muito bom entender a si mesmo depois dos exames genéticos. Eu sou viciada em fazer exame genético, eu estou sempre fazendo um painel diferente do outro, porque me ajudou muito a me conhecer, né? Antes eu ficava pensando, Deus, o que aconteceu comigo? Caiu assim, caí com todas as doenças do mundo, e não é. É simplesmente uma deficiência, como não foi tratada, se tornaram outras coisas. Então, vocês podem evitar nos filhos de vocês que as coisas se compliquem mais, tá bom? Porque às vezes uma proteína que você não produz pode criar um estrago de muitas patologias, né? E algumas bem sérias. Então é importante olhar sim, tá? E olha, um feedback também importante também, né? Como leigo, tá, Clara? Porque eu não sou médico. Mas uma observação. Como aconteceu, por exemplo, aí com o feedback da Eneida, com a filha, né? Essa mudança na alimentação, claro, uma alimentação e associada com a suplementação, olha a mudança positiva, assim como você também, né, sem precisar necessariamente fazer o exame genético, porque ou você faz, tem gente que faz por obrigação e tem gente que faz porque, né, por prevenção. Não, então você faz... Agora, a coisa importante aí é que às vezes as pessoas falam assim, mas eu já mudei a alimentação. Gente, nesses dois casos aí, no caso do primeiro gene, você até melhora só com a alimentação, retirando todo o carboidrato, você até melhora. Mas no segundo, no MTHFR, você não melhora só com a alimentação. Por quê? Porque se você não absorve, você pode, comer toneladas que não vai absorver. Não é um problema do que você come, sim do que você absorve. Por isso que tem que ter uma suplementação, e por isso que a suplementação tem que ser específica. Porque se você não eu sempre falo isso, né? Se você absorvesse vitamina B12, você comia um bife e você teria B12 suficiente. Se você não absorve do bife, quem diz que você vai absorver da pílula, da cápsula? Uhum. Não vai. Então, é por isso, ou você trabalha com a cápsula em altíssimas doses, o que oferece um risco, ou você entra com uma suplementação especializada como é a que a gente indica, tá bom? Show. Então, legal. Acho que ficamos por aqui, né? Gente, olha, muito obrigada por vocês, pela companhia de vocês. Por favor, me dá um feedback, me diz se vocês gostaram do tema de hoje, sugiram outros temas, tá bom? Se você está no YouTube, por favor, dá essa força para a Tia Clara, dá aí um like, se inscreve no canal, faz uma perguntinha, a Tia Clara adora responder, tá bom? E eu vou sempre estar aqui à disposição de vocês. A gente não sabe tudo, mas aquilo que a gente não sabe, a gente pesquisa e a gente encontra as respostas, tá bom? Então tá, gente, muito obrigada, Hugo, muito obrigada a você. Obrigado, viu?
importante aqui para a gente. Obrigada a todos vocês que estão sempre aqui dando essa moral para a tia Clara. Eu fico muito feliz de passar os domingos com vocês. Deus abençoe e saúde para todos. Obrigada. Beijo, Clarinha.